Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Espero que bem. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Nós estamos hoje na terceira lição deste segundo trimestre de 2025. E nós estaremos falando hoje sobre a verdadeira adoração. Um assunto bastante interessante. Há muita controvérsia nos dias de hoje com relação a isso. Muitas pessoas querem acrescentar situações e hoje nós estaremos aqui aprendendo verdadeiramente o que é adorar a Deus. Meus irmãos, nós precisamos já de cara iniciar essa nossa aula de hoje deixando claro aos irmãos que adorar a Deus não é somente na igreja, com louvores, como muitas pessoas acham e acreditam. Também não é fazendo isso em casa, como uma coisa natural, uma coisa incorporada ali ao nosso dia a dia, uma coisa corriqueira que cai dentro de uma rotina. Não é desta maneira também. Nós precisamos entender que o novo nascimento em Cristo, conforme nós aprendemos na aula passada, significa e traz para a adoração um novo estilo de vida, ou seja, adoração é uma mudança de fato no íntimo do nosso ser, que vai com isso abrir espaço para a ação do Espírito Santo em nós. Então, adorar, meus amados, é buscar esta mudança real e verdadeira em nosso caráter, em nossa personalidade, é uma mudança de verdade em nós. Adorar, meus irmãos, significa honrar, reverenciar, servir e dedicar-se a Deus também. Essa adoração ela tem como objetivo único e exclusivamente glorificar a Deus, agradá-lo e dar glória a Ele. E como é que nós adoramos a Deus, meus amados? Por meio de louvores, por meio de orações, através da obediência aos princípios de Deus e vivendo de acordo com a verdade revelada a nós através das Escrituras. É desta maneira. E a adoração, meus amados, ela vem a nós e nos dá forças para que nós possamos guardar os mandamentos de Deus. E com isso nós temos aumentado em nós tanto o nosso conhecimento quanto a nossa fidelidade nesta relação com Deus. E ela deve ser baseada na verdade de quem Deus é e daquilo que Ele representa a cada um de nós. Adorar a Deus em espírito e em verdade significa você ser sincero naquele louvor e nas suas orações. Significa viver de acordo com as verdades reveladas nas Escrituras e em Jesus Cristo. É você amar e você se deixar amar. É unir-se e se deixar transformar. Adorar a Deus é mais do que cantar em um culto, podemos dizer com certeza sim, é uma vida inspirada por Ele, por Deus, em tudo o que nós realizamos. Amém? É mais ou menos desta forma, mas nós vamos, durante o transcorrer dessa aula, explicar e nos aprofundar muito mais a respeito disso. O que nós sabemos e temos certeza também, meus amados, é que a carne ela vai resistir sim. E assim nós devemos entender que há necessidade de uma luta contínua contra nossos instintos carnais. Nós temos isso intrínseco em nós. Gálatas 5, 19 e 20 diz que as obras da carne, como todos nós sabemos, já está relacionado lá, eu falo muito sobre isso, é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, né? Rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, meus amados, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias, entre tantas outras coisas semelhantes a essa.
E nós sabemos e temos conhecimento através da palavra de Deus que as pessoas que praticam essas coisas, elas não herdarão o reino de Deus. É simples e direta, a palavra de Deus é direta, ela não esconde nada de ninguém. Está escrito, Gálatas 5, 19 e 21. Agora, meus amados, adorar a Deus é passar a viver ardentemente os frutos do Espírito Santo em nós, como está lá em Gálatas também, Gálatas 5, versículo 22 e 23, que diz o quê? Que adorar a Deus é o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência, é a afabilidade, a bondade, fé, brandura, temperança, atitudes como esta, meus amados, tomadas por nós que somos cristãos e tementes a Deus, não há lei contra elas, nós temos que praticá-las, sim. Então, amados, nós precisamos entender que adorar é nos entregarmos em plena rendição a Deus, corrigindo os nossos caminhos. Simples. É simples. Não é escândalo, não é grito, não é pulo, não é virado, não é piroleta, não. É simples, meus amados. É corrigir os nossos caminhos em rendição às verdades divinas que nos são apresentadas. É você viver em contínua santificação. Santificação essa sem a qual ninguém verá a Deus. Nós já sabemos disso, já estudamos isso. Esta é a verdadeira adoração. O versículo 36, meus amados, de João, no capítulo 3, deixa claro que é Jesus Cristo que tem o poder de dar a vida eterna aos que creem no seu nome. João 3,36. Aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. É simples, meus amados. Portanto, nós devemos adorá-lo em espírito e verdade, conforme diz João 4, versículo 24. Mas vamos lá, o texto sugerido para nós hoje está em João 4, 5 a 7, 9, 10, 19 e versículo 24, meus amados. É esse o texto e é em cima desse texto que nós traremos os nossos estudos de hoje, meus amados. Esse texto, ele deixa claro que Jesus, assim como nós, ele se cansava. E aprendemos também que ele não se importava em pedir ajuda. Jesus nos dá uma lição de humildade que nós devemos aprender, porque em muitos casos o socorro divino ele vem através das pessoas. Muitas vezes são as pessoas que nos socorrem por uma intervenção de Deus. Vocês vejam ali o caso da mulher samaritana, ela até se assusta, porque judeus eles não falavam com os gentios. Homens não falavam com mulheres, profetas e homens de Deus não falavam com pessoas promíscuas. E ali Jesus ele quebra esse paradigma, transformando estas barreiras, na verdade, em elos de ligação, onde as trevas e a escuridão da alma, meus amados, são vencidas pela luz divina do Salvador Jesus Cristo. E assim ele restaura as pessoas através do seu interior. É simples. Não é através daquilo que você deixa transparecer, não é através daquilo que você quer mostrar. Não, é através do seu interior. E ali ele coloca-se como água viva para a limpeza e purificação tanto da alma como do corpo. É simples. E isto, meus irmãos, forma o conjunto desta restauração, é o conjunto que forma este amor, que forma esta paz, que nos desperta para esta adoração verdadeira, como nós já falamos, inclusive, na aula passada. Né? O ouvir te leva a crer, que te leva à verdadeira fé e a busca em espírito e em verdade de Deus. É desta forma, meus amados, que Deus agirá continuamente em seu ser. Isto
é o que Deus busca. Ele busca um relacionamento contínuo de amor real e pessoal com os seus. E não um show com muita emoção e pouca transformação, um avivamento temporário e ineficiente, aquilo que te ilude por alguns minutos de louvores, de grito, de pulo, de festa, de choro, e dali a pouquinho você sai de lá e continua em pecado, continua, sabe, essa autofagia que acontece no mundo hoje. Né? Nós precisamos também, meus amados, aprender a ouvir a resposta para uma verdadeira adoração, porque essa resposta ela vem através do Espírito Santo, ela vem através da Escritura que está escrita e posta a nós, ela vem através da oração, vem também através das circunstâncias que acontecem, vem através da igreja, entre outras coisas, mas a provisão e a providência de Deus vem até nós, a resposta vem até nós, sim. Okay? É Deus revelando a si mesmo os seus propósitos e o seu modo de agir. E entenda, meus amados, que é necessário fazermos ajustes em nossa vida para podermos adorar a Deus. Nós precisamos começar a conhecer mais a Deus, e na medida em que você busca e aprende dele, você percebe que crer e obedecer a Deus vem pelo conhecer da sua palavra, vem através da sua relação ou da nossa relação com o Espírito Santo. E assim nós vemos que louvar e adorar a Deus é para todos. Louvar e adorar a Deus é para todos, desde anjos, homens ou qualquer outra criação, animal, mineral ou vegetal. Simples. Adorar a Deus, meus amados, é a demonstração de amor, é a demonstração de reverência e devoção a Ele. É uma resposta à revelação de quem Deus é de fato. E ela deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, adorar a Deus, meus irmãos, é estar em contínua obediência e santificação voluntária, meus amados. Eu sempre falo isso, não é nada forçado, você não tem que se forçar, é voluntário. Mas vamos lá, vamos seguir para a nossa revista, vamos iniciar a nossa aula aqui. Nós vemos, meus amados, que o Espírito Santo ali, ele compungiu Jesus a passar por Samaria. Nós estamos entrando no texto de João 4, de 5 a 7, 9, 10, 19, de 9, 10 e de 19 a 24. Ok? Então, o Espírito Santo compungiu ele a passar por Samaria. Jesus ele sabia daquele conflito de séculos entre judeus e samaritanos, mas, obedecendo à voz do Espírito Santo, ele tomou o caminho de Samaria. Ali ele evitou, meus amados, entrar na cidade. Ao contrário dos galileus, né, que evitavam Samaria. Eles chegavam a andar quase 40 quilômetros a mais para não passar por Samaria devido já a esse atrito entre eles. Mas Jesus passou, ele foi por ali, ele passou por Sicar, impelido pelo Espírito Santo. Era uma cidade pequena, era também conhecida por Siquém, que ficava a cerca de 1 quilômetro, mais precisamente ali, a média, ali, 800 metros a 1 quilômetro do Poço de Jacó, que está... Poço de Jacó, ele está lá até hoje, meus amados. E naquela época, era de onde eles tiravam água potável. Ali que saía, eles tiravam água daquele poço, eles bebiam daquela água, davam água para os seus animais. Mas, amados, embora todo o problema entre os judeus e samaritanos, Jesus tinha uma missão para cumprir. E ele cumpriu aquela missão ali, ao encontrar a mulher samaritana, conforme diz João 4, 6 e 7, ele inicia ali uma conversa e ele pede a ela água. E esta conversa, eu não vou entrar em muitos detalhes para não ficar uma aula
muito grande, mas esta conversa ela acaba evoluindo para onde seria de fato o lugar que deveriam adorar a Deus, né? Para ela seria no Monte Gerizim, não em Jerusalém, como queriam os judeus. E Jesus mostrou a ela que não existe um lugar físico para se adorar a Deus. Estão entendendo? Não existe um lugar físico, meus amados, mas sim que a adoração ela deveria ser feita em espírito e em verdade, conforme está lá em João 4:23. E é aqui que nós começamos a falar sobre esse assunto. Nós já aprendemos aqui, meus irmãos, que não podemos perder a oportunidade de cumprir a vontade do Pai. Não podemos perder a oportunidade de cumprir a vontade dele. Qual seja, a de pregar o Evangelho e assim cumprir o seu id, né? Cumprir o id do Senhor a todos os povos e nações. Importante, amigas ou não amigas, amigas ou inimigas. Ali naquela fonte, Jesus ele demonstra a sua humanidade, meus amados. Olha quantos detalhes, e eu estou minimizando o máximo de informações nesse sentido. Ele demonstrou ali a sua humanidade, porque o verbo divino feito carne, está lá em 1 João, em João 1,14, ele estava cansado. Ele estava cansado. Isso consta em João 19:28, em Hebreus 4:15. Aquela mulher ficou meio desconfortável até por estar ali sozinha, né? E ele ali sentado, ele se cansou durante todo aquele trajeto, homem que de fato era, mas mesmo assim ela foi ali e foi tirar água daquela fonte. Percebeu-se ali, dava para sentir, né, vamos dizer assim, com os escritos, que não havia paz em seu olhar, mas ela foi cumprimentada por Jesus, que lhe pediu um pouco de água para beber. João 4:6 e 7 nos traz dessa maneira. E ela de pronto, ela já questionou o fato de um judeu pedir água para uma samaritana, para vocês verem como a relação era difícil naquela época, não é verdade? Mas Jesus, meus amados, que está assim, vamos dizer, acima de qualquer diferença entre os homens, disse que a água que ela veio tirar poderia se secar, mas que ele, né, poderia oferecer-lhe água viva, ou seja, levá-la a conhecer de fato a Deus, cumprindo assim a missão dele, que ele nos ensina também, evangelizadora. E aí ele daria essa água viva a ela, assim como eu e você também. Nós podemos fazer isso, porque nós somos filhos de Deus e servos de Deus, e nós devemos e temos a missão de apresentar a Deus, e foi o que ele fez ali. Foi dessa forma. Nós percebemos claramente, meus irmãos, que esse encontro de Jesus com a mulher samaritana não foi um encontro, digamos assim, um encontro casual, né? Foi um encontro provocado pelo Espírito Santo, para que assim ela conhecesse a fonte desta água viva, e que foi mencionada, né? E que é o próprio Deus, Esta água, meus irmãos, sacia a sede da alma humana, trata e cura daquilo que mais ataca o ser humano, meus amados. Nós precisamos entender, beber da água divina, da água viva, que é a palavra de Deus, que é o conhecimento sobre Deus. Ele nos livra, meus amados, das nossas dúvidas. Ele nos cura dos problemas que nós temos na nossa mente, que são dúvidas, incertezas, pensamentos ruins. Então ela nos livra de tudo disso tudo. O nosso ego é tratado em todas as suas variáveis, tanto da mente quanto do ego, meus amados. Durante esta conversa, Jesus fez referência ali aos maridos que ela teve, e assim ela vai e pensa. Entenda que eu estou resumindo a perícope desse texto, eu estou trazendo bem simples, que é para a gente entendermos o que é adoração e não a historicidade.
no todo, né? Mas durante essa conversa, Jesus ele faz uma referência aos seus maridos e ela pensa: se este homem é capaz de, sem me conhecer, revelar aspectos da minha vida que somente eu sabia, olha, somente ela sabia, ele só poderia ser muito especial. E assim ela foi e falou todo ao povo de Sicar para que fossem ver aquele homem. Versículo 29 nos traz desta maneira. Depois, se nós voltarmos lá para Mateus, nós vamos ver que uma grande multidão passou a acompanhar Jesus, mas isso é outra história, né? Jesus, meus amados, revelou a ela um novo culto de adoração, um novo local de adoração, que não seria privilégio apenas dos judeus e nem tampouco dos samaritanos. E assim ele fala para ela de uma maneira até escatológica, né? Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. João 4:23. Dá uma olhadinha, dá uma lida no texto. Nós não lemos porque estamos contextualizando, mas leiam o texto apresentado na revista, como eu passei para os irmãos, é muito importante. Entenda, portanto, meus amados, que Deus é espírito e aprendam que ele não é um espírito entre outros espíritos, não. Cristo afirma que Deus é espírito invisível e divino, em oposição a tudo aquilo que pensa o ser humano. Ele é único, ele é o doador da vida e é totalmente desconhecido para os homens, a não ser que ele decida se revelar. Nós temos a sua feição, nós temos o entendimento sobre ele através de Cristo, seu Filho, né? O que nós precisamos entender, meus amados, é que ele é onipresente. Então ele está fora dos limites temporais humanos, entendam isso. Portanto, ele não depende de lugar algum para ser adorado. Jesus ali aponta para um tempo em que a presença de Deus seria sentida em toda a terra, escatologicamente falando, meus amados. E ele tem como base para falar sobre isso o novo nascimento. Ele usa o novo nascimento como base para esta adoração que nós estamos estudando hoje. Jesus ele usa ali a água de uma forma metafórica, simbolizando o batismo com o Espírito Santo, como diz lá em João 7, 38 e 39. Aquele que crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. E esta, meus irmãos, é uma experiência, digamos assim, uma experiência pessoal, uma experiência intransferível, e ela é apenas, entendam isso, apenas para aqueles que beberem desta água, aqueles que entrarem nesta relação com Jesus Cristo. Portanto, a adoração está aonde estão os verdadeiros adoradores. Ou seja, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E isso é muito mais, meus amados, do que uma formalidade. É muito mais do que um ritual programado, muito mais do que um lugar específico. A adoração, meus irmãos, ela tem um caráter estritamente espiritual, porque os adoradores devem, de fato, conhecer e se relacionar com Deus, estando em contínua busca pela santificação. Só assim, meus irmãos, é só desta forma que a adoração ela é aceita por Deus. É desta maneira. Queridos, como eu sempre falo, enquanto aqui na terra nós não seremos perfeitos. Eu falo sempre isso para os irmãos. Mas a busca, a perseverança nesta caminhada para o reino de Deus, ela deve ser incessante. Jamais desistam, meus irmãos, jamais desistam. Tanto a mulher samaritana quanto nós entendemos as coisas conforme elas nos são faladas ou escritas. Ou seja, basicamente nós entendemos literalmente, mas ela
ao receber a explicação de Jesus, do que era literal, ele explicou essa metáfora, né? Então ela entende aquilo e ela fica espantada, como nós também agora, hoje, estamos entendendo isso. Inclusive quanto ao local de adoração. João 4, 20 e 21 fala sobre isso também. É claro que o Monte Gerizim, isso tem que ficar muito claro para os irmãos. Também o Monte do Templo, lá em Jerusalém, tiveram a sua importância histórica. Né? Mas hoje, meus irmãos, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, como já visto, né, dito lá em João 4:23, em espírito e em verdade. E a partir de então, não haveria mais privilégio nenhum, como nós já falamos, João 1:12, e ele confirma também que não haveria privilégios lá em João 4:21. Amados, existem muitas dúvidas e expectativas do que seria de fato uma verdadeira adoração cristã. Mas Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, porque assim a circuncisão somos nós. Então, a antiga aliança hoje se tornou nós somos, através de Jesus Cristo, a relação com Deus. Não há necessidade mais de circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos regozijamos, em Cristo Jesus. E nós não temos e não devemos ter de maneira nenhuma confiança na carne. Ou seja, a adoração, meus irmãos, ela deve ser feita por amor e em uma busca verdadeira pela fé, esperança, redentora em Jesus Cristo. Nós precisamos, assim como a mulher samaritana, compreender a adoração que se inicia em um primeiro momento de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, e aí segue-se um diálogo que se torna, por fim, uma vida de comunhão íntima com Deus. É dessa maneira. Quando nós falamos, vamos aprofundar um pouquinho mais na língua portuguesa, nós falamos que iríamos fazer isso, mas vamos lá. Na língua portuguesa, a adoração é atribuir valor ou mérito a alguém. Atribuir valor ou mérito a alguém, a alguma pessoa. Veja no Salmo 96 o convite para que toda a criação adore e louve ao Senhor, como nós já falamos. Ele deixa claro que adorar é reconhecer e exaltar a Deus por tudo que Ele é, e não por tudo que eu quero, não por tudo que eu busco nele. Adorar a Deus é você crer, é você buscá-lo, é você obedecê-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma, reconhecendo, meu amado irmão, Ele como Criador que de fato Ele é, como Senhor e Salvador da humanidade. Nós precisamos nos entregar a Ele em espírito e em verdade mesmo. Aprendemos muito nesse sentido com Isaías. Isaías 29, no versículo 13, ele diz, como este povo se aproxima de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém eles têm afastado o seu coração para longe de mim, e o seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Então nós aprendemos com isso que não é com a boca que nós devemos adorá-lo, não é com os nossos movimentos, com aquilo que nós demonstramos, mas sim com o nosso coração, meus amados. Marcos 7, versículos 6 e 7, nos fala desta maneira também. Mas vamos lá, meus irmãos, muito se fala de adoração. Muito se fala de adoração. Eu adoro o Senhor, mas muito poucos, de fato, o adoram. Nós precisamos ter isso na nossa mente. E nós também somos muito falhos neste sentido. Em João 4:23, o termo usado é proskunein, do grego, que significa adorar ou adoração. Já no Novo Testamento, o termo é estarra. O termo hebraico é estarra, que significa o quê? Temor reverente, admiração e respeito. Será que nós estamos nos comportando e agindo desta maneira?
Paulo, meus irmãos, ao escrever Romanos 12:1, ele usa a palavra latreia. Tá? Só que ele difere ali o entendimento de ser a ídolos. E ali ele nos desafia de fato a oferecermos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao único Deus. Não a deuses estranhos e a ídolos, mas ao único Deus. Ou seja, é uma oferta genuína, verdadeira e essencial a Deus com tudo o que nós somos, inclusive o nosso corpo físico. E isso, meus irmãos, não se refere à mutilação ou castigo imposto ao corpo, como muitas pessoas entendem dessa maneira. Né? Nós vemos em alguns casos isso acontecer, você querer judiar do seu corpo, você vai fazer jejum, já pensa em judiar do corpo, maltratar o corpo, entre tantas outras coisas. Nós vemos religiões aí que agridem o seu corpo, e não é nada disso, meus amados. Não é nada disso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer apenas que nós devemos colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Simples. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, amados. Ele deve ser exclusivo para servir a Deus e não para ser mutilado, não para ser castigado, não para ser destruído. Ele tem que ser cuidado, nós temos que preservar, nós temos que zelar por ele, porque nós somos o templo do Espírito Santo. É assim que diz a palavra, meus amados. Então, o adorar a Deus é um ato de rendição. É um ato de você se dobrar, de você dobrar o seu joelho, de você pôr a sua cara no pó. É um ato de você prostrar-se com a testa no chão, vamos dizer assim, inclinar-se sobre os pés. Isto é o mesmo que dizer: eu reconheço, meu amado Deus, a minha inferioridade e a sua superioridade, e eu me coloco à sua disposição, pois eu creio na verdade a mim confiada por ti. Agora lembre-se, meu irmão, não há como você simular estas coisas, não há como você dar um jeitinho de fazer que mas não é. Não tem como você enganar Deus. Não tem como você dissimular. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o seu íntimo. Hebreus 12 fala para nós claramente que ele nos conhece lá na divisa da nossa alma e do nosso espírito. Prostrar-se, meus amados, quando nós falamos de prostrar, em hebraico é auá, que sugere estar de joelhos, como lá em Efésios 3. Efésios 3:14 também. E isso refere a um ato de gratidão, é um ato de submissão e humildade diante do único Deus. É simples. É simples assim. Amados, se no Antigo Testamento o tabernáculo de Moisés e depois o templo de Salomão eram lugares de adoração de Israel, tá? No Novo Testamento este culto foi tornado em adoração pelo sacrifício eficaz a Jesus na cruz. Aquele sacrifício eficaz que ele teve na cruz por cada um de nós, este é o que nós devemos adorar, é diante disto que nós temos que nos prostrar, crendo e tendo fé verdadeira nisso. E ao adorá-lo com o nosso corpo, nós tornamos este corpo nosso, o corpo que nós temos em nós aqui, o templo do Espírito Santo. E assim toda a nossa força, inteligência e potencial físico são ofertados ao Senhor em atitude de adoração e de serviço, meus amados. Adorar é ter uma experiência interna com Deus, lá no recôndito da nossa alma, lá no recôndito do nosso ser. E isso quer dizer... E é isso que quer dizer quando se fala em espírito e verdade. Ali não se refere ao Espírito Santo, mas sim ao espírito humano, ao nosso espírito. Ou seja, nós devemos adorar a Deus intimamente, interiormente, com o coração sincero de verdade. Este deve ser o nosso sentimento, reconhecendo nossa necessidade interior
e dependência de Deus, porque só Ele, meus amados, pode suprir. A sua presença deve ser imanente nesta relação. É simples assim. Esta adoração, ela é uma atitude interior que nos propicia o conhecimento íntimo de Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas, concluindo a nossa aula de hoje, meus irmãos, adorar a Deus não é prostrar-se e levantar-se. Não é apenas ajoelhar-se, não é apenas cantar, orar, não é qualquer outra experiência externa, aquilo que você demonstra ou você quer demonstrar, mas sim entregar-se, render-se a Deus de coração e por amor. É fazer tudo isso reconhecendo a sua soberania e grandeza, a sua graça e o seu amor para conosco. Amados, a verdadeira adoração é o estado da alma, é renunciar e cumprir princípios, é render-se a Deus, é um ato de serviço a Deus, vamos dizer dessa maneira. Quando nós ajudamos o próximo, quando nós não mentimos, quando não geramos intriga, nós estamos sim adorando a Deus desta maneira. Não é um ato isolado também, nós precisamos entender isso, feito em tempo determinado, como muitas pessoas pensam. Não são 5 minutos e nem sequer 2 horas de culto, é a continuidade disto na sua vida, em amor a Deus e ao seu próximo. E é por isso, meus amados, que eu tenho que dizer para vocês, é por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, é assim, Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai Nosso. Quando nós falamos o pão, nós falamos pão nosso, não é pão meu, é pão nosso, é o coletivo, meus amados. É a coletividade, meus irmãos. Isso é uma ideia bíblica de adoração a Deus, é o compartilhar, é viver em comunhão, meus amados. E é por isso que nós falamos Pai Nosso e Pão Nosso durante a nossa oração. Não basta cantar, meus irmãos, entendam, não basta louvar, nem emitir sons, nem gestos, pois só há adoração de fato quando se busca santidade e não se tem pecado, ou evita os pecados. Pecadores nós somos. Quando eu falo não se tem pecados, é que se evita o pecado, evita-se pecar e caminha-se em contínua busca por santificação. A primeira vez, meus amados, que se menciona a palavra adorar na Escritura foi lá em Gênesis 22:5, quando Abraão disse, né, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha, veja bem, a fé, né? Eu estou subindo, sabia que o seu filho seria o sacrifício, mas vamos subir, vamos adorar, vamos oferecer o sacrifício, porque adorar é sacrifício, e tornaremos a vós. Olha a fé ali, né? Ali nós vemos todos os elementos fundamentais da adoração. Nós vemos a fé, como eu expliquei, nós vemos o sacrifício, que seria o seu próprio filho, e a confiança nele. Nós vemos ali ele dizer que, havendo adorado, ele tornaria a vós, ele voltaria, ele desceria com o seu filho. Então, nós vemos a oferta a Deus, nós vemos a obediência, nós vemos o trabalho e nós temos ali também a visão espiritual. Amados, adorar é termos despertada em nós a consciência com a santidade de Deus. É alimentar a nossa mente com a sua verdade. E é nos purificarmos. Tá? É purificar a nossa imaginação, a nossa mente, tudo que nós vemos e enxergamos com a sua beleza, com a beleza de Deus, meus amados. É abrir de fato o nosso coração para o seu amor e devotar e nos devotarmos à vontade do seu propósito, queridos. É desta maneira, meus amados. Ou seja, adorar é um estilo de vida do verdadeiro cristão temente a Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Na nossa próxima aula é muito importante também, nós estaremos falando sobre Jesus, o pão da vida. Espero vê-los novamente na próxima semana. Que Deus abençoe a todos e uma semana maravilhosa para todas as famílias aqui representadas.